Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Claro que não. Eu peço respeito. Não, peraí. Me perguntar se uma criança de 2 anos merece morrer. O senhor perguntou claro que que não. Muitas pessoas votaram com o estômago, viu? Nessa última eleição, enfim, não está recebendo a promessa da picanha, o café está extremamente caro, o azeite virou artigo de luxo, ou seja... Quem é mesmo o presidente do seu partido? Como é que é? Quem é mesmo o presidente do seu partido? O presidente do meu partido é o Valdemar Costa Neto. Passado dele? Passado dele, eu acredito que não foi nada bom. Pagou, acho que pagou, né? Pagou, ou ele está devendo mais alguma coisa? Tem outras investigações aí. Mas ele pagou tudo pra antes ou não? Ou ficou sobrando alguma coisa? Eu acho que, tem outras investigações. Acho que pagou tudo, né? Porque lá, se o Lula foi condenado em 3 instâncias, foi descondenado, ninguém fala nada, muito menos o Valdemar Costa Neto, né? Então se o Lula pode, o Valdemar pode, é isso? Não, são 2 coisas diferentes. O Valdemar pagou, o Lula não pagou ainda não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? Mas acho que investigação tem, não sei. Ele foi... O Valdemar se citou, pô. Centenas e centenas de familiares que foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que vão ser deportados pelo Donald Trump, que o senhor é um fã assumido. Como é que o senhor vai dizer para o mineiro que vai receber seu parente com essa dor, com esse sofrimento, que é o presidente que o senhor admira tanto, que você admira tanto, que está fazendo isso com ele? Eu não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil, não consigo interferir nisso. Você admirar a pessoa não quer dizer que você concorda com tudo com ela, e nem toda ação que ela toma você tem que concordar. Se isso está acontecendo, isso tem que ser sanado. Agora, é interessante porque eu não vi a mídia hora nenhuma, por exemplo, falando das deportações do Obama. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também para o que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos. Se for criminoso, se morreu 700, que morra 70 mil. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco? Se eu votasse em branco, você fala que eu tô em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vocês vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. E olha só, esses repórteres lacradores, eles não cansam de passar vergonha, né? Antes era com Jair Bolsonaro e agora, desta vez, como o Bolsonaro está temporariamente fora da política, encontraram pelo caminho Nicolas Ferreira, que atropelou ali durante esta entrevista que você vai ver agora. Vamos ver aqui os melhores momentos dessa entrevista que pegou fogo. Eles fizeram perguntas cabiciosas, tentando pegar o Nicolas Ferreira na esquina, mas o Nicolas saiu de todas com uma forma bastante clara e objetiva e deu uma aula para os jornalistas esquerdistas que perderam até o rumo de casa. Confira essa entrevista, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito, está perdendo tempo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, você acha que Nicolas Ferreira tem condição de ser futuramente presidente do Brasil? Coloque aqui nos comentários se você votaria em Nicolas Ferreira. Vamos para o vídeo que está sensacional. Que a minha posição acredito no Bolsonaro, na experiência que ele tem, e vou seguir a orientação dele e espero de fato que tudo aquilo que eu disse aqui agora como prioridade esteja nesse bolo de negociações. Já que o senhor tocou no Bolsonaro, uma parte importante do bolsonarismo, inclusive pessoas muito próximas ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa turma ficou chateada com a piscada que o senhor deu para Pablo Marçal recentemente na posse de Donald Trump. Olha, como é que está a relação? Olha, eu não tenho relacionamento algum com o Pablo Marçal, seja de amizade, seja empresarial. Mas vocês fizeram um monte de vídeos juntos na internet, parecia outra coisa, parecia que vocês eram amigos. Aí a gente explica, né? Tudo tá na internet e é aquilo que transparece. Fui dar... Não, eu não falo isso como menosprezar a figura do Pablo Marçal, pelo contrário. O tratei super bem, como trato vários outros. Acabei de cumprimentar aqui, como você disse, um petista histórico, assim como eu cumprimento vários. É engraçado porque se eu não tenho boa convivência, eu sou um rebelde, eu sou Tasmania. Se eu tenho boa convivência, eu não posso ter. Então, vamos tentar achar um equilíbrio, vamos? Eu acredito o seguinte, que a história verdadeira eu fui dar uma entrevista, que é no teto da CNN, e lá tem literalmente uma porta de entrada e uma porta de saída. Estava marcado, não sei se foi estratégia dele ou de quem, do próprio entrevistador, praticamente para o mesmo horário. Então, nós chegamos juntos no mesmo local. E quando eu terminei de dar minha entrevista, ele estava com uma live aberta, e aí ele fez a live e transformou aquilo depois num vídeo, num corte. Que é bom de fazer os cortes, fez o corte. E depois ele pediu também para tirar uma foto comigo lá embaixo, que eu estava tomando café. E não sei se postou essa foto, ou enfim, e também saiu essa foto. Então, o relacionamento que eu tenho com ele é como qualquer um outro político que eu tenho. Agora, não tenho nenhum envolvimento com ele, seja no âmbito de amizade ou empresarial. É uma pessoa, assim como qualquer outro político ou
pessoa dentro da política que eu convivo. Os seus colegas, falando aqui bolsonaristas, mas gente do PL, gente de vários partidos, lá nos Estados Unidos, eles ficaram, na verdade, enciumados, incomodados, porque o que eles disseram pra gente, eu, Tatiana Fará, que trabalha comigo, o Platão fez reportagem também, eles disseram o seguinte: poxa, o Nicolas vem pra cá, não quer fazer um vídeo com a gente. E com o Pablo Marçal ele aparece. A gente precisava da fama, do bom engajamento, do número de seguidores do Nicolas para bombar na internet. Eu ouvi dar uma palavra meio chula de uma deputada falando assim: poxa, o Nicolas cagou pra gente. Perdão aqui a audiência, o termo. Você acha que os seus colegas do PL, que não são tão bem-sucedidos na internet, não merecem dividir um pouquinho dessas redes com você? Porque o Pablo apareceu bastante nas suas redes, né? Na minha rede, nenhuma. Foi na dele? Foi na dele, mas você tirou foto com ele? Ele pediu pra tirar foto comigo. Tá. Percebe? Mas existe essa resistência? Tem que ser contra... Você inclusive o que eu ouvi dele de outros deputados é de que no evento que ele foi, vários deputados também do PL também pediram pra tirar foto com ele e tudo, e alguns ficaram, sabe, meio com medo e tudo, porque obviamente houve um atrito grande entre o Pablo Marçal, entre o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro mesmo fica bem resistente em comentar a respeito dele. Mas respondendo a tua pergunta, pelo contrário, os meus amigos do PL são pessoas extraordinárias. Eu acredito que nós somos um corpo, cada um tem uma função, nós temos as nossas diferenças. Por exemplo, se você pega a Cris Tonieto, ela é uma pessoa espetacular para falar de aborto. Se você pega, por exemplo, a Bia, ela é uma pessoa espetacular para falar no âmbito jurídico. Se você pega, por exemplo, o Marcon, que é até de outro partido, ele é um cara extremamente bom em falar economia, assim também como o Marcel, o Eduardo Bolsonaro na parte internacional. Então, assim, cada um tem uma função, eu acho que a gente compreende tudo isso. Com relação às redes sociais, é óbvio que, poxa, todo mundo quer uma visualização, todo mundo quer um stories, mas eu não participei lá porque eu queria, vou fazer uma programação aqui diferente. Não, eu fui convidado por uma pastora para poder passar a tarde na casa dela. Ela ia ter um momento ali de oração, ia vir outras pessoas também que são brasileiras. Eu simplesmente podia sair da casa dela e você sabe, ela é uma pessoa mais velha, você pode falar aqui, eu vou sair aqui, daqui a pouco eu volto, tinha café lá, literalmente que uma situação meio constrangedora. Essa foi aquela senhora que te deu a cerimônia, a cerimonialista que te deu o convite? Exatamente, o convite para o baile. E nisso foi esse dia. Eu literalmente estava de férias com a minha família, comprei uma passagem para ir para Washington e fiz bate e volta. Saí 4 horas da manhã e fui embora 4 horas da manhã no outro dia. Então, assim, aqui mesmo no parlamento, prova disso é de que eu tirei o meu tempo de eleitoral, que eu não precisaria, afinal de contas, sou deputado por Minas Gerais, mas eu rodei 61 cidades em 25 dias, em diversos locais. Eu fui para não somente Minas Gerais, em várias cidades, mas eu fui para o norte, eu fui para o nordeste, eu fui para o sul, eu fui para o sudeste, vários locais. Ou seja, se eles de fato, digamos assim, tivessem esse atrito, eu não teria essa boa convivência com eles, não somente aqui na Câmara, mas também em período eleitoral. Então, eu acho que isso aí é simplesmente algo para poder gerar um atrito desnecessário. Tenho diversos amigos dentro do PL, pessoas que eu tenho aonde trabalhar, como por exemplo o Gustavo Gai, que tem um coração gigantesco e sei que ele tem isso, que eu converso muito com ele. Eu acredito que todo grupo onde tem pessoas vai ter discordâncias, vai ter atrito de ideias. Onde tem pessoas vai ter conflito de ideias. Só não tem conflito de ideias numa ditadura. Aí pode ter certeza que aí todo mundo concorda com todo mundo. Deputado, você é muito crítico e contundente na crítica ao governo. É possível esperar da sua atuação uma crítica contundente também em relação aos erros do próprio parlamento? Muito se fala hoje em suspeitas de desvios de emendas que têm sido distribuídas à torta e à direita aqui dentro do Congresso super empoderado, muito em razão da parcela enorme do orçamento público que está na mão hoje de deputados e senadores. Com certeza, eu vejo que pretende olhar, dar atenção especial também para isso? Olha, o modus é aquela coisa, né? Para você ver como que o parlamentar ele tem a função de legislar e fiscalizar, e nesse caso estaria fiscalizando o executivo, que na minha visão está usando a emenda parlamentar como praticamente uma compra de votos, é tipo um mensalão legalizado. Mas isso começou no governo Bolsonaro, não? Não, mas isso não era um orçamento secreto, como eles falavam. Até mesmo porque se era orçamento secreto naquela época, agora também tem que ser orçamento secreto também. O que acontecia não é o que está acontecendo agora. Bolsonaro nunca liberou 1,8 bilhão de emenda numa semana, logo numa votação importante. Isso aconteceu quando foi fazer a reforma ministerial aqui. Isso aconteceu quando aconteceu a reforma tributária. Então, o que eu vejo? A gente precisa sim ter essa fiscalização com relação, por exemplo, a deputados que utilizam isso emendas parlamentares. Quem começou
quem começou vindo de um histórico de emenda impositiva, que foi no governo Dilma, depois no governo Michel Temer, teve um desenvolvimento de novo, mas quem institucionalizou a coisa de pular para casa dos milhões foi o governo Bolsonaro. O governo Lula está errando da mesma maneira. Não, mas é o que eu estou querendo dizer. Como que era um orçamento secreto, por exemplo, se isso era divulgado no Diário Oficial da União, inclusive era para parlamentares de esquerda. Não, até hoje no Como STF... assim? Bolsonaro está destinando milhões para deputado do PT? Não faz esse sentido. tipo de investigação que o Rodrigo fez referência, no STF tem uma operação, tem uma investigação, porque ele não consegue descobrir até hoje quem é o pai de determinadas emendas. Quem mandou o dinheiro para a cidade. Isso para mim é um problema tem gigantesco muito e cheiro de generalizado. corrupção, entendeu? No seguinte sentido. Cada deputado aqui tem 39 milhões ao mês, ok? Para poder destinar. Até chegar na ponta é um caminho muito burocrático. Ou seja, isso abre brechas para a corrupção. O que eu vejo que um cenário ideal, eu sei que a gente não está na Disney, mas um cenário ideal seria, por exemplo, o deputado nem ter gerência sobre isso, não ter emenda, porque a competência dele é legislatória. Agora, como já tem, ou a gente faz algo sem uma burocracia e que de fato a gente consiga destinar e consegue ver os recursos disso e der transparência, ou senão de fato vai acontecer esses casos. Agora, o que aconteceu agora foi o seguinte: Flávio Dino trava emenda, depois abre, aí depois trava de novo, fica suspenso. E o que aconteceu? Diversas emendas minhas, por exemplo, que seriam emendas especiais, que eu já ia destinar diretamente para a prefeitura ou para o governo de estado, ficaram sob suspensão e sob condição de serem redirecionadas para o ministério mandar. Ou seja, se isso não é uma manobra para poder botar dinheiro dentro do ministério, e aí quem vai colher os louros de mandar o recurso? Vai ser o governo. O dinheiro saiu do ministério. Então, assim, o que eu fico chateado, podemos dizer assim, usar a palavra indignado, é de que o que eu menos escuto aqui é Brasil. O que eu menos escuto aqui é interesse do Brasil. Eu só escuto interesse de, nós vamos ter isso na mesa, vamos ter tal comissão, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Só que no fim das contas, as coisas elas são mais simples de fato do que parece. Só que ninguém tem peito para poder fazer o que precisa ser feito. Porque o que falta, e eu repito isso aqui, projeto de lei, o Brasil precisa ter menos do que mais. Tem gente que fala assim, e aí, qual projeto de lei que você protocolou aqui na casa? Quem disse que eu vivo de projeto? Quem vive de projeto é arquiteto. A gente precisa ter um Estado que seja, pode até ser grande, mas que seja forte. O vídeo do Pix, por exemplo, foi uma demonstração disso. Não tem problema nenhum eu pagar altos impostos, desde que o Estado ele me retribua isso, o que não acontece no nosso país. Então, a característica do nosso Brasil, infelizmente, é um caráter depravado moralmente. Enquanto não mudar isso, você pode destinar milhões para moradia. Eu nasci numa favela, poxa. Eu sei o que é o Estado chegar lá e abrir uma rua. Daqui um mês está tudo destruído. Esse que é o grande problema. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de coisas? É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco? Se eu votasse em branco, você fala que eu estou em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é: a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. Mas é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto, mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Você vai falar, você vai votar em quem? Mas o senhor discorda... Quem não concorda com os dois, vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 faz votos parte do sistema, é também resultado claro, desse processo? Claro que faz parte do sistema, assim como, por exemplo, o Trump. Tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios. Agora, é o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí, eu não posso falar que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu vejo que a matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna.
Agora, você vai ver a diferença para mim com outros que tem o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim. Deputado, você é parlamentar de Minas Gerais, queria perguntar. Ganhou no estado, né? Foi o parlamentar mais bem votado que a gente teve, em quase todas as cidades, ganhou, salvo engano, foi um dos mais bem votados em Governador Valadares e em outras cidades de Minas que tem muitos imigrantes. Essas famílias estão recebendo, e já há algum tempo, né? Não é de agora, mas ao que tudo indica, vão receber num ritmo muito forte, centenas e centenas de familiares que foram tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que vão ser deportados pelo Donald Trump, que o senhor é um fã assumido. Essas pessoas estão chegando reclamando de violações de todo tipo de direitos humanos, não só no transporte, mas na forma que a agência de imigração trata eles lá. Como é que o senhor vai dizer para o mineiro que vai receber seu parente com essa dor, com esse sofrimento, que é o presidente que o senhor admira tanto, que você admira tanto, que está fazendo isso com ele? Se isso estiver acontecendo, isso tem que ser sanado. Eu não sou deputado dos Estados Unidos, sou deputado do Brasil, eu não consigo interferir nisso. Você admirar a pessoa não quer dizer que você concorda com tudo com ela, e nem toda ação que ela toma você tem que concordar. Se isso está acontecendo, isso tem que ser sanado. Agora, é interessante, porque eu não vi a mídia, hora nenhuma, por exemplo, falando das deportações do Obama. Não, eu acho que todas as deportações têm que ser feitas de uma maneira digna. O que eu estou perguntando para você é outra coisa. Exato. É o seguinte, você apoia o Trump, gosta do Trump, bate palma pro Trump, foi para a posse do Trump. O Trump está fazendo isso com o povo mineiro. O que você diz dessas pessoas? Eu discordo. Discorda do Trump? Eu discordo. Infelizmente, se isso está de fato acontecendo, é uma atitude que, mais uma vez, precisa ser sanada. Agora, mais uma vez, existem diversos outros pontos que pessoas também cometem e que, obviamente, eu não vou descartar tudo que a pessoa é por conta de erros. E é um erro, obviamente, grave com relação à violação de direitos humanos. Espero também que toda a mídia também abra os olhos também do que está acontecendo aqui no Brasil, com violação de direitos humanos, pessoas presas com penas que nem estuprador pega aqui no Brasil, com o pessoal do dia 8, traficante sendo solto, pessoas sendo mortas pela polícia, né, em operações que muitas vezes a gente não sabe nem como é que começou. Pessoas, muitas criminosos. Se for criminoso, se morreu 700, que morra 70 mil. Tem crianças também no Rio, em favelas do Rio, comunidades do Rio, que tem que ser mortas mas também? é interessante, né? Porque crianças de 2 anos, só que tem que ser mortas? quando uma polícia, ela comete um erro, né? Aí todo mundo... Fiz uma pergunta bem objetiva. Crianças de 2 anos, o senhor acha que tem que ser mortas? Não, essa pergunta é no mínimo ridícula e merece uma resposta ridícula. Claro que não. Eu peço respeito. Não, peraí. Me perguntar se uma criança de 2 anos merece morrer. O senhor perguntou claro que não. Mas o senhor perguntou que tipo de pessoa. Vai ser qual? O senhor perguntou que tipo de pessoa. Eu falei crianças. E o senhor não respondeu. Eu falei, tá. Obviamente que não. Que bom, obrigado. Obviamente que não. A assessoria está pedindo para o senhor ir, eu agradeço muito a sua gentileza. A assessoria pediu para ir? Quem pediu para ir? Por fim, eu quero fazer uma última... Não, pode deixar. Deputado, pode continuar? Eu quero fazer uma pergunta sobre o vídeo do Pix. Aquilo saiu da sua cabeça, o senhor contou com a ajuda de um marqueteiro? Houve marqueteiros da direita que depois disseram que deram algumas dicas para o senhor? De fato, o senhor recebeu dicas ou teve gente querendo surfar no sucesso do vídeo? Eu lancei um desafio para o Haddad que se ele comprovar que algum marqueteiro me ajudou, eu pago 1 milhão para ele no Pix. Mas se ele não comprovar, ele tem que pagar 1 milhão para mim no Pix. Mas teve gente do seu campo, da direita, inclusive, marqueteiros próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, falar até papagaio fala, agora tem que provar. Foi o Duda Lima que falou, eu né? escrevi, eu escrevi o roteiro no meu iPhone, no bloco de notas dele. Eu fiz como eu fiz todos os outros vídeos, você pode pegar lá no meu Instagram, vai ter o mesmo modelo, do fundo preto, eu sentado, do mesmo jeito. E é assim, as pessoas não querem dar o braço a torcer quando algo realmente é um sucesso. As pessoas sempre vão falar que é fruto de alguma outra coisa. Eu ouvi o Haddad falar que era fruto de Elon Musk, de Trump, que era de intervenção do Bolsonaro, que Bolsonaro tá por detrás disso. Você contava que teria a repercussão que Zero. teve? Assim, não a repercussão que teve. Já teve vídeos meus que bateu 60 milhões, 30 milhões. Eu tenho um engajamento, graças a Deus, muito bom na internet. Esse é o recordista absoluto, né? É absoluto. Até mesmo porque eu não tenho outra defesa, digamos assim, a não ser a rede social. Então eu não tenho juízo no STF, eu não tenho a máquina de mídia na mão. Então a rede social é a minha defesa. E esse vídeo em específico eu já sabia que teria uma repercussão grande, porque eu vou fazendo uma métrica de cabeça mesmo.
E só que surpreendeu, graças a Deus. Qual é o seu projeto político, Era o que eu ia deputado? perguntar. Os próximos passos. Meu projeto político, eu quero servir o país da melhor maneira possível. Eu acho que eu tenho coragem para poder fazer e tomar algumas medidas que o Brasil precisa, que o Brasil almeja. Eu vejo que há uma PEC aqui que está coletando assinaturas do deputado Eros Biondini para reduzir a idade do Senado de 35 para 30. Seria uma possibilidade, eu acredito que Minas Gerais me daria essa chance, lutaria muito para poder consegui-la, até mesmo porque o Senado é o competente para poder frear o STF, que eu acredito que é uma das minhas lutas prioritárias. Enfim, eu vejo que o meu futuro político, eu confesso que ele é incerto, mas eu tenho muito desejo de servir a nação da melhor Mas maneira o seu possível. sonho é ser senador, depois tentar ser candidato a presidente? Eu acho que, por exemplo, se perguntasse pro Neymar qual que era o sonho dele, seria, vou chegar quem, no perdão? Barcelona, Pra quem? né? Pro Neymar, por exemplo. Neymar. Poxa, vou jogar no Barcelona. É claro que acredito que todo político almeja chegar no maior cargo político, que seria, por exemplo, a presidência. Mas eu confesso que eu não fico nem falando isso, nem mesmo alimentando isso no meu coração, que eu acho que muitos que deixaram crescer isso no coração acabam se pervertendo lá na frente. Mas lá no fundo do coração tem esse sonho? Não é nem, não vou falar nem no fundo do meu coração, mas mais uma vez, é um desejo que eu acredito que seja assim inato a todo mundo que sonha. Obviamente, se como deputado eu já consegui ter algumas vitórias, eu acredito que como senador terei algumas vitórias, como presidente da República, uma pessoa que saiu de uma favela, poder chegar à presidência da República no nosso país, conseguir fazer algo que realmente muda a história, seria algo assim, para mim, fenomenal. O senhor acredita que é possível ser presidente no Brasil sem se render a esse centrão que predomina aqui no Congresso, que mostrou tanta força hoje? Olha, como eu disse, a matéria-prima é muito difícil, só que isso passa pelas pessoas. As pessoas que estão aqui, os deputados, senadores, elas não chegaram aqui do nada, elas chegaram com o voto das pessoas. Muitas pessoas votaram com o estômago, viu? Nessa última eleição, enfim, não está recebendo a promessa da picanha, o café está extremamente caro, o azeite virou artigo de luxo, ou seja, eu acredito que a gente precisa tomar decisões melhores no campo da política, somente isso. Isso passa por uma conscientização das pessoas, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual. Quantos vereadores, por exemplo, que, poxa, a pessoa nem sabe o que ele faz. Quantos governadores, por exemplo, como Flávio Dino, foi governador do Maranhão, com escândalo de sobrecarga, né, de respiradores, com o pior IDH do Brasil. Enfim, acho que as pessoas precisam tomar decisões melhores em âmbito eleitoral para que a gente mude essa matéria-prima. E aí, se Deus quiser, talvez num futuro próximo eu consiga voltar aqui e falar, não, votei, tô tranquilo, sei qual que é o acordo, enfim, vai dar certo. Quem é mesmo o presidente do seu partido? Como é que é? Quem é mesmo o presidente do seu partido? Presidente do meu partido? O presidente do meu partido é o Valdemar Costa Neto. Passado dele? Passado dele, eu acredito que não foi nada bom. Pagou, acho que pagou, né? Pagou. Ou ele tá devendo mais alguma Tem coisa? outras investigações aí. Mas ele pagou tudo pra antes ou não? Ou ficou sobrando alguma coisa? Acho que, Tem outras investigações. acho que pagou tudo, Ele é né? investigado Porque lá, se inclusive, o Lula foi condenado em 3 instâncias, foi descondenado, ninguém fala nada, muito menos o Valdemar Costa Neto, né? Então, se o Lula mas isso pode, o Valdemar incomoda, pode, não? é isso? Não, são duas coisas diferentes. O Valdemar pagou, o Lula não pagou ainda não. Não vai falar que o Lula tem investigação também, não? Mas acho que investigação tem, não sei. Ele foi... Porque o Valdemar se Supremo citou, arquivou. pô. Supremo Não, porque arquivou. o Valdemar se citou. Tá aí, Brasil. Realmente, o Nicolas Ferreira deu uma aula para esses jornalistas, né? Que não cansam de passar vergonha. É todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Na verdade, eu acho que eles estão com saudade de Jair Messias Bolsonaro na política, mas eles podem ficar tranquilos que, acredito eu, que no próximo ano Bolsonaro estará sim elegível e poderá participar da campanha sim em 2026. Isso porque Donald Trump, Marco Rubio, Elon Musk, os assessores ali de Donald Trump estão trabalhando para libertar o povo brasileiro sim de toda a censura, de toda a repressão. E Bolsonaro vai ser privilegiado com isso sim, beneficiado e poderá sim participar das próximas eleições, é o que nós acreditamos. Agora, o Nicolas Ferreira foi incisivo em cada uma de suas respostas. Realmente, a cada ano que passa, nós vemos que ele está se preparando para ser futuramente um senador da República, talvez governador de Minas Gerais e futuramente, com certeza, inclusive, Jair Bolsonaro já falou isso, Pablo Marçal já falou isso, que Nicolas Ferreira poderá sim ser presidente do Brasil. A popularidade dele cresce a cada dia e não é só nos vídeos ali no Instagram que ele tem uma grande alcance e abrangência, não. Quando sai às ruas também é ovacionado, assim como Jair Messias Bolsonaro. Está de parabéns e eu espero que esses jornalistas encontrem o seu lugar e parem de fazer perguntas desnecessárias, porque o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa mesmo de pessoas inteligentes, principalmente no jornalismo.
Vamos ficando por aqui, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.